anteriores nós falamos sobre a questão da consagração dos obreiros, citamos a questão também da definição do pastor, dos servos de Deus, mostrando todas as categorias do caso que o nosso ministério utiliza. Então nós estamos aqui na quarta aula, nós vamos falar agora sobre categorias de obreiros. Sou o professor Benedito da FAESP, desejo a todos uma boa noite, uma boa aula. Deus abençoe a todos. Vamos começar essa quarta aula falando sobre categorias de obreiro e consagração também ao serviço do Evangelho, né? Que os ministros que servem a obra, como no caso do Ministério do Belém, eles colocam os ministros como pastores e evangelistas, né? Os presbíteros, no caso, são aqueles que servem como auxiliares diretos do pastor. Os diáconos, eles já têm mais a função de exercer vários serviços na questão da manutenção da ordem do culto e outros serviços, como é o caso quando surge a oportunidade de fazer alguns serviços gerais também na igreja. O pastor, ele cabe as suas funções em primeiro de apacentar o rebanho, e nesse particular ele deve ter cuidado do rebanho, sabendo primeiramente que ele foi constituído por Deus para isso. Isso está bem claro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 28, né? Que foi o Espírito Santo que constituiu pastores da igreja, defendendo-se das doutrinas. No caso também o pastor defende das doutrinas falsas, né? Utilizando o manual de regra de fé e prática e conduta, que é a Bíblia, né? E utilizando isso com bastante eficácia para que o rebanho não venha sofrer danos com os falsos ensinamentos. O serviço de apacentar é feito mais pelo exemplo do que pela força. As pessoas não costumam seguir muito palavras, elas seguem mais exemplos, né? Também o que está implícito no Velho Testamento é que esses ensinamentos eles eram cativados, né? Esses trabalhos de pastorear. Então a função sacerdotal que o pastor tem também, embora ele não seja, digamos assim, um sacerdote como do Antigo Testamento, no sentido de fazer todos aqueles ritos, né? Na verdade, na atual dispensação em relação à igreja, não existe função de sacerdote, né? É identificado no Antigo Testamento. Todavia, o ministério pastoral ele tem essencialmente essa questão sacerdotal, porque os sacerdotes eles eram tomados dentre os homens e constituídos a favor dos homens nas coisas referentes a Deus. Isso deixa bem claro na Epístola aos Hebreus. Eles exercem um trabalho de mediação entre Deus e os homens, tipificando o sacerdócio de Cristo, que era um intermediador entre Deus e os homens. Não era Maria, no caso aí é Cristo, né? Porque existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, como diz o texto. Então o pastor é o representante de Cristo, no caso, entre os homens, especialmente, né, especificamente entre os crentes, que deve exercer o trabalho semelhante de Cristo. Depois dessa função, nós temos a diaconal, né? Como já foi falado na aula anterior, nesse sentido refere-se ao pastor como servo, né? Aquele que não serve para ser servo, ele também não serve para servir. O pastor ele é constituído, né, para servir. Servir quem? A igreja, tanto espiritual como materialmente, como no sentido da visitar os enfermos, né? Levando sempre aqueles que estão exercendo o trabalho de auxiliar junto ao pastor, que no caso seria o presbítero, né? Que a Bíblia vai dizer que se tiver alguém doente, chama o presbítero para ungir, né? Então ele vai atender às necessidades do órfão, da viúva. Digamos que o pastor, durante toda a sua vida ministerial, também trabalha como um diácono. E o que é interessante falar é que o apóstolo Paulo, ele sempre
ele foi intitulado como servo de Jesus. Coisa boa é ser servo, né, irmãos? Ser servo de Deus, em primeiro lugar. Antes de ser pastor, ser servo de Deus. Porque tem pastor que não é crente, né? Tem pastor que não é diácono, tem pastor que não serve, né? E aquele que não serve para ser servo, esse também não serve para servir. O evangelista é a expressão que significa a pessoa que prega o evangelho. Embora a conotação no Belém seja o ministro do evangelho, mas o sentido da palavra é aquele que anuncia boas obras de salvação. Até o sentido, embora a gente não, embora nós não acreditamos muito no ministério, alguns não acreditam, digamos melhor assim, que existe o avivalista, o evangelista, ele tem essa incorporação do avivalismo, né? De trazer o sentido para a alma fervorosa que prega a palavra. Neste particular, o termo também é muito amplo e se estende a todos os crentes, todos os crentes, né? Querendo ou não, ele é um evangelista porque ele precisa pregar a palavra de Deus para ganhar a alma. Então a obrigação de pregar o evangelho da graça de Deus pertence a todos. No caso presbítero, né, até a própria palavra lá no Antigo Testamento, tanto no Novo, ela vem no sentido de ancião, né? No Novo Testamento aparece também como bispo, o mesmo significado. Se você pegar a palavra no sentido etimológico, a raiz da palavra, você vai ver que tem o mesmo sentido. Embora as expressões como pastor, obreiro, ministro, etc., eles são colocados com um vocabulário que tem o mesmo significado, são palavras sinônimas, né? É tanto que alguns ministérios eles não aceitam, não colocam a questão do presbítero e sim como pastor. Tem outros que colocam só como pastor e não presbítero, porque eles têm um presbítero como pastor. Em Atos dos Apóstolos 20:17, encontramos a palavra ancião da igreja, no versículo 28. E os mesmos são chamados de bispo, né? 1 de Timóteo 3:2, né? Lemos que os bispos, e também no capítulo 5, versículos 17 a 19 de Atos dos Apóstolos, presbítero. É evidente, pois, que esses nomes eram aplicados também para o mesmo cargo, supervisor, né? De acordo com e muitos teólogos concordam com esse sentido. Outro ponto que deve ser levado em consideração, que algumas denominações não separam presbítero, considerando que os mesmos são pastores, né? Foi o que nós comentamos há pouco, adotando por isso apenas pastores e diáconos. Os presbíteros são auxiliares diretos dos pastores e também supervisores ao lado do pastor, né? Essas categorias de presbítero, que fala lá em Timóteo 5, 17 e 18, que havia na igreja primitiva, essas duas categorias de presbítero. Um era que trabalhava somente no ministério da palavra, da doutrina, porque é inconcebível que um presbítero não saiba ensinar, abrir a Bíblia. Não importa a conotação que às vezes a pessoa te dá, porque tu só é uma pessoa que trabalha na área de ensino. Quando a Bíblia diz que há diversidade de ministério, mas o mesmo é o Senhor, trabalhe com dedicação à vocação que você foi chamado. Se é ensinar, ensine. E outras, que até a Bíblia vai dizer, né? Quem ensina, dedique-se ao ensino. E outro que do lado da ocupação profissional coopera como ministro na igreja. O fato é inegável e indiscutível que a igreja primitiva havia um corpo de presbíteros que cooperava junto ao pastor, formando assim uma ordem. Isso fica claro em Atos dos Apóstolos 14, 23, havendo-lhe dado por comum sentimentos eleitos presbíteros na casa, em cada igreja, orando com jejum, encomendaram ao Senhor em que havia crido, né? Eles tinham ali comitivas de presbíteros, né? E também tem aquela outra conotação que diz: se alguém estiver doente, chama o presbítero, né? Chama o presbítero da igreja. Paulo recomendou a Tito, no caso, que estabelecesse presbíteros, né, na cidade, os supervisores, né? Aqui também os mesmos homens são chamados
de presbíteros, se você ler lá em Tito 1,5, cada um conforme a sua capacidade, né? Então Deus deu capacidade a cada um para exercer a sua função. É inconcebível que numa igreja não tenha presbítero, porque o presbítero ele é como se ele fosse uma peça fundamental para essa ponte que existe entre o pastor e a igreja, bem como também o diácono, cada um conforme a capacidade, né? Como já foi explicado, da mesma forma, hoje a diferença entre presbíteros, né? Aos que têm o dom de pregar e outros não têm, mas todos fazem parte do presbitério. O que não se pode dizer é que um presbítero podem ser chamados de pastores, né? Como, né, acontece muito no nosso ministério, né? Nosso ministério, até diácono às vezes é chamado de pastor, né? É um absurdo, mas tem que cada um esperar o seu tempo, esperar o tempo da sua chamada se concretizar no ministério. Qual é a origem e o significado da função então do diácono? A função do diácono tem a sua origem no período apostólico, né? As qualificações dos diáconos, naturalmente, se tratando do serviço de grande importância na igreja do Senhor. Não podiam ser colocados homens sem qualidades necessárias, tem que ser homens coerentes com a importância do serviço que ele ia desempenhar, né? O diácono, não dá para você nomear diáconos que dão trabalho na igreja. De vez de trabalhar, dão trabalho, né? No sentido de trabalhar o contrário do que o presbítero ou o pastor está ali ordenando, ou está ali convocando, como é o sentido do ministério. Esses princípios devem ser também observados rigorosamente nos nossos dias. A igreja é a mesma, Jesus é o mesmo e o trabalho do Senhor é o mesmo. Deus levantou homens capazes de servir em todas as áreas das suas obras, na obra dele, e os qualifica também. O diácono e o presbítero, esses termos que são empregados em 1 de Timóteo 4, 14, Atos dos Apóstolos 22:5, refere-se ao conjunto de pastores e presbíteros ou anciãos que operam no ministério da igreja. Então eles estão ali trabalhando, ajudando a obra de Deus. Sendo assim, os diáconos eles não podem fazer parte do presbitério, mas cooperam como auxiliares, a fim de que o presbítero possa dedicar-se mais à oração e ao ministério da palavra. Porque há uma necessidade de que eles atuem junto e desenvolvam o seu ministério juntos. Que Deus os abençoe. Nos falamos na próxima aula, se assim Deus permitir. Deus abençoe.